Oi, pessoal! No episódio de hoje, a gente está aqui com a professora Luziane e ela é psicóloga, doutora em psicologia e professora aqui na UCDB. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Prof, a gente sabe que a psicologia ela é uma profissão muito vasta, né? Ela tem vários campos de atuação. Como é que foi para você optar pela psicologia? Bom, eu desde pequena penso em estudar psicologia. Quando a gente começa interações com amigos, né? E a gente vê que fica querendo uma que contribuir com o desenvolvimento, com o melhor entendimento de algumas coisas que acontecem na vida das pessoas e entendendo interesse em entender por que aqueles comportamentos ocorrem, por que aqueles problemas estão presentes também na nossa vida. Então, a minha intenção sempre foi descobrir de que maneira aqueles problemas emocionais, afetivos se constroem, de que maneira eles permanecem, né? A gente sofre tanto com a existência desses problemas e por que eles estão tão presentes ali e se mantêm na nossa vida. Então, a minha curiosidade era mesmo entender o comportamento e o funcionamento desse comportamento. E aí eu fui com interesse em estudar psicologia. Eu morava numa cidade do interior do Paraná e resolvi me mudar para Curitiba e foi onde eu fiz a graduação em psicologia. E era a sua única opção, assim, sua primeira e única, ou não? Era. Eu prestei o vestibular para ciências biológicas, né? Eu tive uma boa nota, mas assim, passei raspando ali. Fiz o vestibular. Na época foi numa universidade federal de alguma cidade, de outro estado, mas foi só para treinar. Eu sempre pensei em fazer psicologia, eu não me via com outros interesses. Acho que o meu interesse pelo comportamento humano acabou se sobressaindo. E aí dentro da academia, né, já dentro ali da sua graduação, como é que foi esse processo, assim, de você escolher para que área você ia ali dentro, o que você ia fazer? Bom, a partir do terceiro ano, nós começamos a estudar as abordagens, né, da psicologia. E a gente se identifica mais porque a gente consegue ver dentro da nossa própria história como aquela abordagem vai fazendo sentido. Né? Então eu não conseguia compreender muito bem como a psicanálise funcionava na minha maneira de ver o mundo. Eu não conseguia compreender como outras abordagens da psicologia entravam no meu entendimento de mundo. E a análise do comportamento veio nessa direção. Eu entendia como é que funcionavam os princípios da análise do comportamento para dentro do meu contexto e dos problemas que eu estava vivendo. E eu acho que isso é imprescindível na vida de um aluno de psicologia quando ele escolhe por se orientar por uma visão de homem. É muito importante que a pessoa pense em problemáticas da vida e consiga inserir a sua própria vida dentro daquela realidade. Precisa fazer sentido para a vida da pessoa, né? Para que ela consiga entender aquele processo, né? Aquela abordagem. Então eu acho que eu fui caminhando nessa direção e escolhendo a análise do comportamento. O meu funcionamento ele é mais pragmático, né? Então eu gosto de pensar em inúmeras maneiras que a gente tem de estudar a psicologia para lidar com mudança de comportamento de fato, como isso pode ser efetivo, né? Então eu acho que a análise do comportamento ela traz essa visão de homem de maneira que ela abarca inúmeras dimensões do comportamento para que a gente consiga, assim, pensar em promover mudança de problemas que causam sofrimento na vida das pessoas, né? E isso se mostra, faz mais sentido para mim, né? Eu consigo ver de que maneira eu posso contribuir nessa direção, eu consigo ver
a possibilidade de eficácia da análise do comportamento para dentro de processos de mudança de comportamento. Uhum. Você falou sobre mudar e tentar transformar o sofrimento, né, ali das pessoas. E você publicou recentemente um estudo que é sobre intervenções analítico-comportamentais para mulheres com fibromialgia e insônia. Eu queria saber um pouquinho mais desse trabalho. Eu conheci um pouco, assim, de perto e de longe, porque a minha mãe tem fibromialgia e ela veio fazer parte do estudo também. E aí eu sei que foi um estudo muito completo, né? Com várias outras áreas também. Uhum. O estudo que eu desenvolvi, o estudo da fibromialgia no período do doutorado, né? A escolha por estudar fibromialgia foi porque a minha orientadora no doutorado tinha trabalhos voltados para a dor crônica e a fibromialgia era uma demanda grande para atendimento na clínica, né? Onde eu fiz o doutorado em São Carlos, na UFSCar. E porque a dor e o sono são variáveis importantíssimas para quem estuda saúde. Dor e sono são problemáticas muito presentes dos pacientes no hospital, né? Na vivência do paciente que apresenta uma doença crônica. Então, são variáveis aí que me permitem estudar a psicologia da saúde e ela está em inúmeros contextos da psicologia da saúde. Eu gosto muito do estudo da psicologia da saúde, né? E aí eu desenvolvi esse trabalho no doutorado com a minha orientadora, uma intervenção para mulheres, né? Mulheres acaba sendo o público mais atingido aí com o diagnóstico da fibromialgia. E fazendo essa intervenção porque a gente tem muitas queixas de sono não reparador, má qualidade do sono, e isso interfere também na resposta de dor, de maneira que a privação de sono vai aumentar a percepção em relação à dor, né? Vai reduzir esse limiar de dor. E quando a gente tem uma pessoa que tem o maior comprometimento da dor, isso também interfere diretamente no sono como um ciclo. Então, aonde a gente deve atuar? A gente deve atuar no manejo da insônia, né? Ajudando essa participante a ter um sono de maior qualidade, ou a gente deve atuar no manejo da dor, ajudando essa participante a aumentar a funcionalidade, porque um processo acaba prejudicando o outro. Privação de sono acaba aumentando a dor, da mesma forma que a dor acaba impactando na privação, aumentando a privação de sono, impactando na qualidade do sono, né? Então, a minha intervenção foi nessa direção. E vindo para o CDB, eu continuei a linha de pesquisa, né? Desenvolvi esse trabalho lá e continuei trabalhando com a fibromialgia, aonde surgiu a oportunidade de escrever trabalhos, projetos de extensão. E aí, eu com professores da publicidade, da fisioterapia, da nutrição e da administração, construímos projetos de extensão FibroMS. E ele atendia todas essas áreas. Ele ficou vigente aí por algum período, né? A gente teve uma demanda grande de pessoas interessadas em participar do projeto. E o que vocês tiveram de resultado, assim, desse projeto? Em relação ao projeto FibroMS, nós tivemos uma boa adesão das participantes, né? Um ponto muito positivo da adesão é que essas participantes, elas passavam a ter uma interação, um vínculo entre elas, e isso acabava tendo uma resposta positiva na adesão. Né? E nós conseguíamos fazer um trabalho no mesmo dia. Ela participava da fisioterapia, do atendimento da fisioterapia, ela poderia ter atendimentos individuais da nutrição. Ela participava de um grupo onde se orientava sobre cuidados alimentares, né, que podem ajudar em processos inflamatórios, ajudando ela no manejo da fibromialgia. E a psicologia vinha como uma estratégia de aumento de autocuidado, aumento do comportamento de autocuidado
e a gente desenvolvia o trabalho da psicologia em conjunto com a nutrição. Então, nós desenvolvemos uma intervenção que foi chamada de Psiconutri. Psiconutri porque a gente trabalhava com os cuidados alimentares e os cuidados de saúde em geral dentro de um grupo onde a nutrição fazia a parte que cabia a ela, né? Orientar a maneira adequada, né, do consumo de alimentos, que tipo de alimentos. Os resultados que nós tivemos foi uma boa adesão dos participantes, e quando nós percebíamos que o paciente estava se afastando, era um período de crise, um período de maior comprometimento que ele tinha em relação à doença, né? E os participantes que estavam presentes, que vinham para a fisioterapia, que estavam assíduos, que participavam das orientações, eles tinham uma resposta melhor em relação à dor, em relação à qualidade de vida. Então, a participação do paciente no tratamento contribui muito para funcionalidade dele. E isso acaba sendo como consequência, tendo como consequência a melhor percepção de qualidade de vida, a percepção de menor resposta de dor. Sim. O tratamento não visa reduzir a intensidade da dor, visa aumentar a funcionalidade. Sim. Mas a gente tinha uma percepção desse paciente, ele relatava que ele ficava melhor quando ele participava das atividades, né? Sim. Do tratamento. Eu vi essa experiência de perto também, foi muito boa, assim, muito produtiva. Que bom, que legal. A gente sabe que dentro da psicologia tem muitos desafios, né? Assim, desde a graduação, das escolhas, de você optar, depois quem vai para a clínica ou quem vai seguir outros caminhos também, né? Todos eles têm os seus desafios. Mas para você hoje, o que você diria que foi o seu maior desafio na sua trajetória profissional até hoje?